Não é avaliação tradicional, é avaliação do movimento. Avaliação para o seu core, a região lombo, pélvica e quadril, uma avaliação para os membros superiores, uma avaliação para os membros superiores e inferiores de forma integrada, uma avaliação para o abdômen, para o core, mas agora é de forma dinâmica, aqui de forma estática, aqui de forma dinâmica. Tá entendendo já o objetivo de cada um deles? Um teste para entender equilíbrio entre cadeias musculares. Eu falo muito sobre isso, que um corpo inteligente é o que vai funcionar. Um corpo inteligente é aquele que sabe ter o equilíbrio, não propriocepção. Não é propriocepção, não é treinamento de equilíbrio. Aqui é entender como é que está a sua cadeia anterior em relação ao posterior, lado direito com lado esquerdo, membro superior com membro inferior. Você precisa ter um corpo inteligente, e um corpo inteligente é equilibrar estas cadeias, tanto a cadeia anterior com a cadeia posterior, lado direito com lado esquerdo, membro inferior, membro superior. Só dessa dica você cria a sua avaliação. Essa é a minha ideia, você criar a sua avaliação a partir dessa informação. Você tem aqui um teste de flexibilidade para a cadeia posterior, para saber sobre mobilidade de tornozelo, joelho e quadril, e também mobilidade de membro superiores. Se liga nessa visão. Professor, como ter um entendimento das avaliações de movimento? O que eu faço depois de testar o meu cliente? Então vamos lá. Se você fez um teste de prancha ventral de estabilização, ou com o cotovelo estendido, ou com o cotovelo flexionado, você precisa ter um entendimento que você está avaliando o centro de produção de força, a região lombo, pélvica e quadril, de forma estática, que é o objetivo aqui, onde a ideia é ter o entendimento que o teu corpo usa o abdômen em todas as situações de forma estática. Não esquece, Dá o seu like, Não de esquece. se inscrever no canal, ativa as notificações. Não esquece, Dá o seu like, Não de esquece. se inscrever no canal, ativa as notificações, clica no sininho, ativa as notificações. Dá like, se inscreve, dá like, se inscreve, dá like, se inscreve. Na maioria das vezes, você vai entender se você avaliou ele com o joelho no chão, se você avaliou sem o joelho no chão, se você avaliou ele com apoio num suporte. Então você já vai ver o nível de condicionamento físico. Isso fique bem claro. Na sua pergunta, o objetivo principal é entender quem você é, em que momento você está. Depois, você leva ele para onde ele quer. Rodrigo, o que eu faço com os testes? Identifica quem é o seu cliente e como ele está. Você, obviamente, vai ter que dar força e estabilidade para essa região. Qual é o objetivo? Identificar o grau de força da flexão de braço para os membros superiores. Então, o que eu faço depois? Repara, você vai ter que dar força de forma equilibrada para os membros superiores, tanto para a cadeia anterior quanto para a cadeia posterior. Professor, mas eu não estou avaliando só o anterior? Não, você está avaliando a cadeia superior. Quer colocar um teste aqui de barra fixa? Fica à vontade. Você também vai dar um teste de barra fixa se você quiser. São dois testes impressionantes. Quantas barras fixas você fez? 1,
2 é tô precisando, o que eu faço depois do teste? Tô precisando treinar mais membro superior. Professor, o teste de agachamento de arranco tem 5 passos básicos. A mão ir para frente, o tronco ir para frente, o quadril desestabilizar, fazer genovalgo, quem é valgo não cavalga, genovalgo, e tirar os calcanhares do chão. Você precisa entender que esses testes é só para saber onde você tem a deficiência maior. Você vai então identificar que se o seu braço foi para frente, você tem fraqueza da cadeia superior, posterior. Se o seu tronco foi à frente, você tem fraqueza da região lombo, pélvica e quadril. Então você precisa se ligar que o grande objetivo é saber quais são as deficiências do teu cliente. E você vai atacar mais uma do que na outra naquele momento. É para isso que servem esses testes. Teste abdominal 7 passos. Eu quero saber o nível que você tem de mobilidade de tronco e força de forma dinâmica. Eu preciso saber se eu vou focar mais nos testes deitado, isométricos ou em pé, ou se eu vou focar mais nos exercícios de movimento de lombo, pélvico e quadril, deitado, sentado e deitado ou em pé. Deu para entender aonde eu vou atacar mais? Você tem um membro superior bem forte em relação ao inferior, então eu vou atacar mais uma coisa do que a outra. O objetivo para treinar é equilibrar a cadeia anterior em relação ao posterior, lado direito com lado esquerdo, membro superior com membro inferior. Esse é o objetivo do teu treino, buscar um corpo inteligente. Eu tenho dor, precisa buscar um corpo inteligente. Eu sou hipertenso, precisa buscar um corpo inteligente. Eu tenho condromalácia, é corpo inteligente. Eu tenho bursite, é corpo inteligente. Eu tenho hérnia de disco, é corpo inteligente. Mas tudo resolve em equilibrar a cadeia anterior e posterior, lado direito, lado esquerdo? Sim, tudo se resume assim, simples assim. Você abrir a sua mente para isso que eu estou falando, acabou. Você vai ver os resultados e é buscar o corpo inteligente. Para que é os testes? Para saber aonde tem mais deficiência para eu atacar. Se eu vou atacar mais a cadeia superior anterior, a cadeia superior inferior, a cadeia superior posterior, a cadeia inferior posterior, a cadeia inferior anterior, a cadeia inferior superior, as cadeias superior anterior, anterior superior posterior, lado direito, lado esquerdo. Tudo você vai buscar um corpo inteligente. A pergunta é: o que eu faço depois dos testes? O que eu faço com as informações dos testes? Busca um corpo inteligente. A cadeia anterior equilibrada com a posterior, a cadeia inferior equilibrada com a superior, lado direito com o lado esquerdo, a cadeia superior anterior equilibrada com a cadeia superior posterior, a cadeia posterior anterior equilibrada entre elas, então a cadeia inferior anterior equilibrada com a inferior posterior. Você tem que equilibrar os membros superiores com os membros inferiores o tempo inteiro. Essa é a resposta. Simples assim. Vocês não querem acreditar, mas quando vocês acreditarem, tudo vai mudar. Porque eu tinha lá atrás, quando eu comecei em 1998, faz tempo pra caralho, eu também não acreditava nessa história. E eu comecei a estudar, eu comecei a colocar em prática, e demorou, eu sei, eu te entendo, vai demorar para você acreditar em mim. Quando você começar a colocar e ver os resultados de verdade, tá aí. Você coloca os dados mirabolantes, não, que o treino para gestante, não, mas que o treino para o hipertenso, mas que o treino, e não funciona. Então muda, foi aí que a minha ficha caiu. Bom,
Se isso que estão me falando não funciona, eu tenho que mudar. E eu mudei para o simples. E quando eu mudei para o simples, tudo funcionou. Fica aí a minha dica. Abre a mente, olhe para frente. Fica sempre com a palavra de Jesus Cristo. Siga sempre os propósitos de Deus, porque nunca foi questão de sorte. Só juntos somos mais fortes. Se ficou mais alguma dúvida, acesse as redes sociais do Professor Rodrigo Assi e envie sua pergunta ou deixe seu comentário. Olha só como ficou mais fácil! Você se inscrever e acompanhar todo o meu conteúdo. A mão está indicando onde clicar. Além disso, olha que bacana! Mais 2 vídeos que é só clicar e acompanhar o próximo conteúdo. Personal na prática, sempre pensando em você.